Ester, de exilada a rainha, honrando a Deus e a sua identidade. Este será o título da nossa 9ª lição, no 3º trimestre do ano de 2025, da classe juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito de personagens marcantes da Bíblia. Antes de nós continuarmos, eu já quero te perguntar, como tem sido o estudo neste trimestre aí na sua sala, com seus alunos? Vocês têm desfrutado da oportunidade de colocar uma lupa sobre alguns personagens da Bíblia? Tem sido importante para os seus alunos perceber que o Senhor usou pessoas muito jovens para os seus planos? Hoje nós vamos perceber com a vida de Ester que Deus nos coloca em algumas situações, que Deus nos eleva a algumas posições para que nós possamos cumprir os planos dele. E foi o que aconteceu com Ester mesmo quando ela tinha pouca idade. E olha, já por favor, antes de dar continuidade, deixe o seu like, me conta aqui nos comentários como tem sido as suas aulas, porque é sempre uma alegria para mim saber de onde vocês são, como têm sido as aulas, se as aulas têm sido úteis, por favor me deixe saber. Então, querendo Deus, nós teremos esta aula no próximo domingo, dia 31 de agosto de 2025. Nosso texto principal está lá em Ester, capítulo 4 e versículo 16, e nos diz assim: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Este é um dos textos, para mim, mais emblemáticos da Bíblia Sagrada, principalmente quando nós pensamos em um texto que é proferido por uma jovem, por uma mulher mais nova, né? Porque mesmo que aqui Ester talvez já tivesse alguns anos ali como rainha, nós não sabemos por quanto tempo, né? Ela já estava ali atuando como rainha. O que nós sabemos é que ela abre mão da sua própria vida em benefício do seu povo e entendendo que Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor das estações, é quem governa sobre todos, inclusive sobre quantos dias nós teremos. Então Ester diz, se perecer, pereci. Ela mostra para nós aqui que tamanha era a sua confiança em Deus, que caso o Senhor não a livrasse da morte, porque o seu marido, o rei da Pérsia, poderia não estender o cetro a ela. Mas caso ele não estendesse, aquela era a vontade de Deus, e como ela diz, se perecer, pereço. Ela não diz, se perecer, é culpa de Deus. Se perecer, aí vocês vão ter que ver o que Deus, vai fazer com vocês. Não, ela diz, se perecer, pereço. Vamos continuar? Esta lição terá como leitura bíblica em classe o texto de Ester, no capítulo 2, dos versículos 1 a 8, e nós temos como objetivos para este próximo domingo fazer com que os nossos alunos, então, primeiro, mostrar a eles as condições de órfã e exilada de Ester, evidenciar a fidelidade de Ester e o seu senso de propósito, e terceiro, refletir sobre a importância de aproveitar as oportunidades. Então Ester vai nos mostrar, através destes objetivos, nós conseguiremos apresentar aos nossos alunos como Ester foi usada pelo Senhor, como ela fez com que o povo de Israel, seu povo, com que a nação que um dia tinha sido tão forte, depois dividido em 2 reinos, o povo do norte, o reino do norte exilado pelos assírios, depois o reino do sul exilados pelos babilônicos, e agora eles já estavam sob um novo domínio, sob o domínio persa, e parecia que eles estavam tão distantes de casa, tão distantes do seu Deus, mas Ester continuava crendo em Deus e vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Ester nos mostra que mesmo num período de cativeiro, nós não devemos abrir mão de vivermos para Deus. Ester nos evidencia que mesmo quando as circunstâncias são extremamente negativas para o povo de Deus, o Senhor ainda age em favor do seu povo. No livro de Ester, nós não temos a menção do nome de Deus, porém, em todo momento nós temos as ações do Eterno dirigindo os passos e cuidando para que o seu povo permanecesse vivos. Vamos para o nosso
Primeiro tópico, quem é Esther? Então, em todas as lições, nós começamos com este tópico para apresentar aos nossos alunos quem é o personagem, quem é a pessoa que nós iremos estudar nesta aula. Então, quem é Esther? Esther foi uma jovem, órfã, judia, exilada na Pérsia, criada por seu primo Mardoqueu, da tribo de Benjamim, e após a morte dos seus pais, né, então ela vai ser criada pelo seu prio ou tio, depende aí da tradução, da versão da Bíblia que você estiver em mãos. Mardoqueu foi levado por Nabucodonosor para o exílio da Babilônia, quando este dominou o Judá e fez prisioneiros judeus no período do rei Jeconias, também conhecido como Joaquim. A Bíblia registra que Esther era dotada de uma beleza singular. Então Esther era muito bonita, tanto que quando Assuero colocou os olhos nela, ele ficou apaixonado, ele ficou encantado com tamanha beleza que Esther possuía. Nós não sabemos se ela perdeu seus pais durante a invasão ou já no cativeiro babilônico, mas o que nós sabemos é que o nome hebraico Esther significa murta, e a lição vai nos trazer uma explicação, porque vira e mexe, tem uma mãe na igreja, né, uma irmã gestante que fala, nossa, mas qual é o significado de Radassa? Eu vi que significa planta, que significa morta ou morta, o que é isso? E aqui a lição nos traz este significado, nos mostrando que a murta era um arbusto com folhas conhecidas por exalar um cheiro agradável quando eram esmagadas. Então os ramos das murtas eram utilizados pelos hebreus para cobrir as tendas na festa do tabernáculo. Por este motivo também sempre foi associado ao sentido de proteção ou de cobertura. Portanto, o significado do nome Radassa não era um significado ruim, né? Como parece até hoje, as pessoas falam, como assim murta? É que murta era uma planta, não é do nosso conhecimento, não está, né, associada aos dias e a geografia do lugar em que nós estamos, porém, nós precisamos aí pesquisar um pouquinho mais para entender que estava associado o nome Radassa, né, o nome hebraico de Esther, estava então associado a uma planta muito comum para os hebreus. Já o nome Esther, que era um nome persa, significa literalmente estrela. E veja algo interessante que o comentarista nos traz na lição, é o fato de que Esther era dotada de uma beleza, né? Uma beleza que encantava as pessoas, que trazia admiração, assim como Absalão, o personagem que nós estudamos na aula passada. Absalão também era muito belo. Só que diferente de Absalão, Esther não possuía só beleza exterior. A sua beleza alcançava as suas virtudes, as suas qualidades, e Esther então não era só bonita. Ela não tinha só beleza, só aparência. Ela era alguém que nutria um coração que agradava e que honrava o Senhor. Portanto, aqui vale um ponto para nós falarmos nesta aula para os nossos juvenis, da importância de nós não considerarmos e não cuidarmos, né, cultivarmos apenas da beleza externa, apenas de se aparentar, né, de se arrumar para estar bela, para estar belo, mas de nós cuidarmos para que o nosso coração se apresente diante do Senhor de maneira a agradá-lo. Não adianta agradarmos as pessoas que estão ao nosso redor por conta da beleza dos nossos cabelos, dos nossos olhos, né? As nossas adolescentes aí que levam horas para se arrumar para ir para o culto. É importante nós ensinarmos desde já, nós fazermos, né, abrirmos este parênteses, né, para falarmos para eles. 1, 2, 3 e... A importância de nós abrirmos este parênteses para falarmos para eles que não adianta nós estarmos apenas bonitos para os olhos humanos e para Deus nós mostrarmos um coração que guarda pecado, rancores, mágoas, um coração que não se submete ao Senhor, um coração que não é ensinável, um coração que não consegue aprender e que não consegue ter humildade. Que nós possamos cuidar também da nossa beleza interior. Segundo tópico, uma rainha exilada. Primeiro subtópico, a festa. Veja só, certo dia o rei da Pérsia fez uma extravagante festa para o povo na fortaleza de Suzã. Do mais rico ao mais pobre, todos, sem exceção, foram convidados. Enquanto ele fazia companhia aos homens, sua esposa, a rainha Vasti, dava também um banquete para as mulheres. E veja só, no 7º dia das comemorações, quando o coração do rei já estava alterado pela bebida, ele manda chamar, ele fala para os seus oficiais para que eles chamassem Vasti, porque ele queria exibi-la para os seus convidados. Então, Assuero aqui,
Ele queria tratar a sua esposa como uma mercadoria. Ele queria mostrar que, olha, vejam toda a beleza do meu palácio, vejam a beleza do meu reino, veja quão bom é o vinho que eu trago a vocês, veja quão grande é o exército, a extensão do território que eu alcancei. Porém, não é só isso. Eu tenho uma mulher belíssima. E aí ele manda chamar a sua mulher para tratá-la como mais um despojo de guerra, como mais um espólio de guerra. E Vashti não aceitou. Como assim? Né? Eles já estão todos bêbados e ele quer que eu vá desfilar entre homens bêbados. Assim, o comportamento de Vashti e a reação de Assuero também vai nos evidenciar que eles tinham uma parceria entre eles, porque ela nega ir à presença do rei e ele não manda matá-la de forma imediata. Ele não manda excluí-la e exilá-la de forma imediata. Não foi assim. Então vejamos que ela tinha sim uma abertura para dizer não ao rei. O problema foi a circunstância, o momento e o quão público foi o não que ela disse. Tá? Mas assim, veja que ela não queria se sentir uma coisa. E ela estava certa, ela estava correta nesta posição. Outro parênteses que nós podemos abrir para as nossas adolescentes, para as nossas juvenis, a importância de que elas não se deixem ser tratadas como uma coisa. Quando o Senhor nos faz, Ele nos faz de maneira especial. Todos nós carregamos a semelhança em nós do Senhor. Nós carregamos a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, cada um dos seres humanos, das pessoas que chegam ao mundo, que vêm ao mundo, ninguém vem por acaso e ninguém vem ao mundo para ser tratado como uma coisa, como um pedaço de carne. É válido para as nossas adolescentes que elas não se deixem ser tratadas assim. Nossos juvenis também não, os meninos. É claro que geralmente este é um comportamento mais esperado que um menino tenha, né, um comportamento de transformar a menina ali em um objeto, e é muito comum que as meninas, por carência afetiva, se permitam ser tratadas, né, serem tratadas desta maneira. Então vale um parênteses para contextualizar esta situação de Vashti com os nossos dias atuais. Veja só, como Vashti se recusou a vir, inclusive a lição vai nos detalhar, Assuero consultou então, ele ficou indignado e ele consultou os seus conselheiros para saber qual seria o melhor castigo para sua mulher. Porque como foi um não público, como ele mandou chamá-la e ela disse não e todos ficaram sabendo, Assuero sabia que ele precisava tratar daquele assunto. Ou então imagino que as mulheres, né, dos seus vassalos, dos seus súditos, não fariam com seus maridos, já que ele, que era o homem mais importante da Pérsia, estava sendo tendo o seu convite, a sua palavra recusada pela sua mulher. Então, os seus conselheiros o orientam para que ele destituísse a rainha de seu posto, escolhendo então uma nova rainha para assumir o seu lugar. E enquanto isto acontecia, o Deus Todo-Poderoso, que não dorme, que não falha, que não se atrasa, estava em ação. Aleluias! Vamos para o nosso segundo subtópico, ponto 2.2, o concurso. Os acontecimentos que tornaram aquela festa tão polêmica e inesquecível resultaram, né, em uma espécie de concurso. Então veja só, o rei mandou que os soldados buscassem, né, uma nova rainha. Então veja só, como é que nós vamos escolher uma nova rainha? Uma espécie de concurso foi feito. Então as jovens virgens mais belas de todas as províncias, né, do reino deveriam comparecer ao palácio real. E Esther estava entre estas jovens, que possuíam uma beleza esplêndida, né, uma beleza que alcançava os olhos de todos e que era uma moça virgem. Portanto, era alguém apta para se tornar uma rainha. Aí nós temos o texto bíblico que vai nos dizer, que nos conta detalhes de como foi o processo ali do concurso, né, do tempo que elas precisaram se preparar para então chegar à presença do rei. Então nós temos aqui, no capítulo 2, versículo 17 do livro de Esther, a seguinte descrição: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs ele, então, a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vashti. Olha só, o rei se encantou com Esther. E ele nem ficou preocupado com quais eram as verdadeiras origens dela.
E lá estava, como esposa do homem mais poderoso daquele mundo, do mundo de então, Assuero era o homem mais poderoso. E a esposa deste homem era Esther, que por acaso tinha um nome judeu e era uma moça judia, exilada, que não era de origem persa e que estava ocupando o posto de rainha da Pérsia. Deus faz coisas extraordinárias. Eu amo olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e perceber que quando Amã é alçado à posição, né, de ali conselheiro oficial do rei, de primeiro-ministro, ele fala, agora eu vou me vingar contra os judeus. Esther já estava lá, já ocupava o posto de rainha da Pérsia, porque o Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus que Esther servia, que Mardoqueu servia, que os judeus que estavam ali prisioneiros, né, que estavam escravizados em Suzã, é o mesmo Deus que eles serviam. E este Deus não se atrasa, não é pego de surpresa. Aleluias! Vamos continuar. Uma rainha humilde. Então, ponto 2.3. Imagine vencer um concurso envolvendo todas as províncias de um vasto reino e passar de jovem exilada a rainha da Pérsia. Por muito menos, muitas pessoas se tornam arrogantes. Por muito menos. Enfim, nós podemos ressaltar aqui um ponto para os nossos juvenis a respeito da humildade, a respeito de não nos deixarmos envaidecer pelas coisas passageiras desta vida, mesmo que as coisas passageiras sejam né, o maior trono que existia no mundo de Esther. Ela é elevada, né, à posição de rainha, de esposa do homem mais poderoso da terra naquela época. Ainda assim, nós não vemos o coração de Esther se envaidecendo. Que o Senhor nos ajude a conservar um coração humilde como o de Esther. Que o Senhor nos ajude a ter senso de propósito como Esther tinha. Amém? Esther, então, foi uma rainha humilde, uma rainha sábia e temente a Deus. E nós podemos observar isso claramente no relato bíblico que revela a sua obediência a Mardoqueu, seguindo a orientação de não declarar que fazia parte do povo judeu. Mesmo enquanto rainha sobre toda a Pérsia, Esther decidiu seguir obedecendo e honrando da mesma maneira que antes o seu pai adotivo. Mardoqueu a tinha criado. Ele era o seu pai adotivo, ele era a pessoa que tinha protegido, que tinha cuidado, que tinha alimentado, que tinha vestido Esther. Então ela se manteve obediente e honrando os conselhos dele, porque ela tinha certeza de que se ele a estava aconselhando, é porque ele sabia que aquilo era o melhor para ela. Então ela mantém a sua identidade escondida, né? E ela é apenas Esther, uma moça que passava como alguém de qualquer outra etnia, já que ela tinha um nome persa, e sua beleza, que não revelava, né, que ela era uma pessoa judia. O judeu, ele não tem uma cara específica, um rosto específico, não tinha naquela época também. Então, não tendo um nome Hadassa, que trouxesse, né, ali os costumes, uma planta muito conhecida lá na região da tribo ali, não é da tribo, né, mas do reino do sul, da região de Judá, porque Esther era da tribo de Benjamim, e a tribo de Judá e de Benjamim faziam parte do reino do sul, portanto eles estavam em Judá, né, o reino do sul passou a ser chamado de reino de Judá. Então falar que ela tinha o nome de uma planta de Judá, originária da região do seu reino, do reino que havia sido invadido e destruído por Nabucodonosor, seria revelar a sua identidade. Então era de fato melhor que ela fosse chamada por todos de Esther. Continuando. Como outros grandes exemplos estudados ao longo deste trimestre, Esther mostrou que a juventude não é empecilho para agir com sabedoria, coragem, humildade e obediência. Ponto 3 ou tópico 3, né? O palácio muda você. Então, primeiro subtópico, ponto 3.1, o príncipe Ramã. Ramã era um príncipe importante do Império Persa que havia sido exilado por Assuero e colocado acima de todos os príncipes, a tal ponto que todos os súditos do rei inclinavam-se diante de Ramã, mas Mardoqueu não fazia assim. O príncipe então se encheu de furor ao perceber aquilo, e quando descobriu que Mardoqueu era judeu, ele decidiu dar o seu lugar, né, ao ódio, elaborando um plano diabólico para matar todos os judeus da Pérsia.
Ao longo da Bíblia e da história, é fácil perceber que dura coisa é você querer ir contra o povo que Deus escolheu e chamou de seu. Todas as vezes que alguém se levanta contra o povo judeu, logo haverá destruição para este povo. Nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia Sagrada e nós continuamos vendo isso ao longo da história. Então, Mardoqueu escolhe colocar todo o seu ódio que já vinha ali de gerações contra Mardoqueu, eu falei? Hamã, né? Desculpa. Hamã escolhe expor o seu ódio geracional contra Mardoqueu, estando em uma posição elevada, ele poderia ter engolido aquilo e seguido em frente, mas não. Ele deu lugar ao ódio. Esther estava no palácio e ela manteve o seu coração escondido em Deus. Já Hamã foi uma pessoa que expôs o seu coração aos sentimentos mais básicos do ser humano. Ele expôs o seu coração ao desejo de ódio e ele quis fazer justiça para alguém que não se curvava diante dele. Ou seja, ele queria glória. Ele era alguém tão soberbo, tão arrogante, que ele queria que todos prestassem honras a ele. Mas se tinha alguém que não faria isso, era Mardoqueu. Porque Mardoqueu, biblicamente, né, por conta da lei, ele não poderia se curvar e se dobrar diante de outro Deus, diante de qualquer pessoa que quisesse glória. Glória e honra somente a Deus. Foi isso que Mardoqueu aprendeu, e mesmo que custasse a sua vida, ele não abriria mão deste preceito. Era algo fundamental para ele. Será que nós, cristãos do século XXI, ainda consideramos o fato de que glória e honra só deve ser dada a Deus, de que só devemos nos ajoelhar diante de Deus, de que não devemos dar glória e honra para homem ou qualquer outra coisa? Porque se nós fizéssemos assim, nós estaríamos erguendo um ídolo para nós, e nós não podemos ter ídolos. Mardoqueu não podia, porque servia ao Deus de Israel. Nós não podemos, porque servimos ao Deus fiel e verdadeiro que nos mandou o seu Filho para nos salvar. Vamos continuar. Ponto 3.2. O plano maligno. De maneira ardilosa, Amã convenceu o rei Assuero de que havia um povo nas províncias da Pérsia que tinha suas próprias leis e não obedecia à lei do rei. Desconhecendo os motivos ocultos de Hamã e que a rainha era judia, o rei Assuero deu autorização para a execução deste plano genocida. Hamã então marcou uma data e se preparou para o dia em que ele exterminaria os judeus da Pérsia. Ponto 3.3. Quem é você no palácio? Mardoqueu contou a Esther o terrível plano que Hamã iria executar e pediu para que ela intercedesse perante o rei. Contudo, nem mesmo a rainha podia entrar na presença do rei sem ser chamada. E Esther, além de tudo, o cenário era pior porque já fazia algum tempo que ela não era chamada pelo rei Assuero. Então ela não podia simplesmente se levantar e ir diante do rei. Veja que o Assuero não era só o marido de Esther, ele era rei do maior reino daquela época. A Pérsia era a maior potência daquele mundo. A Pérsia tinha conquistado diversos reinos. A Bíblia, se eu não me engano, fala, né, que a extensão do reino era da Índia até a Etiópia. Então era um reino gigante que Assuero governava. Esther não podia simplesmente ir até ele como se ele fosse apenas o seu marido. Ele também era o seu rei. Então ela precisava esperar que ele a chamasse. Olha que cenário caótico. Porque se Esther pudesse só ir diante do rei, teria sido mais fácil conseguir esta libertação para os hebreus. Mas não era bem assim. Existia todo um processo que precisava acontecer para que ela pudesse ir diante do rei. Então Esther decidiu convocar todos os judeus para que eles jejuassem por 3 dias e 3 noites, para que então ela fosse à presença do rei. Esther estava dizendo, eu preciso de um milagre para não ser morta. Ele estava dizendo, não é que eu não confio no meu marido. Veja só, Vasti foi exilada, foi destituída como rainha, porque diante do público ela foi contra um pedido do seu marido, do seu rei. Esther, se entrasse, se fosse até o rei Assuero e entrasse na presença dele sem ser chamada, estaria publicamente indo contra uma lei da Pérsia. Portanto, ela estaria publicamente expondo que ela era desobediente às leis. Quando Vasti fez isso, ela foi destituída da posição de rainha.
E foi pior, no caso de Esther seria pior, porque ela entraria na presença do rei sem ser chamada. Vasti foi chamada e não foi. Esther iria entrar na presença do rei sem ter sido convidada. E isso era quase uma sentença de morte para ela. Porque se Vasti, convidada, não indo, foi destituída, o que aconteceria com ela se sem ser convidada fosse até a presença do rei? Percebe? Então Esther estava diante de um dilema e ela sabia o que tinha acontecido com Vasti. Então ela diz, vamos jejuar. Vamos clamar ao nosso Deus único, verdadeiro, nosso Deus poderoso. Se Ele quiser nos dar o livramento, Ele nos dará. Se Ele quiser poupar a minha vida, Ele poupará. Então Esther nos mostra que diante de situações em que parece que não há saída, a única saída é nos voltarmos ao nosso Deus, recorrermos ao Deus verdadeiro, que não nos esquece, que não nos abandona e que não se atrasa. Então todo o povo é convocado para jejuar por 3 dias e 3 noites. Esther também jejua juntamente com as suas servas, as suas damas, né? Então veja só. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes reais e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Assuero estava sentado no trono, de frente para a entrada. Quando ele viu a rainha Esther ali no pátio, ele teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que ele tinha em sua mão, permitindo que ela continuasse viva e pudesse entrar na presença dele e falar com ele. E foi assim que o plano maligno de Amã passou a ter os seus dias contados, porque o Senhor operou de maneira a amolecer o coração do rei. Quando ele viu a sua rainha, ele estendeu o cetro e Esther pôde entrar na sua presença e então começar todo o plano que ela tinha elaborado para fazer com que ela tentasse, né, pelo menos alcançar algum tipo de favor do rei e então salvar o seu povo. 1, 2, 3 e... Então vejamos, no palácio, Esther não se esqueceu da sua família, do seu povo e do seu Deus. Havia a possibilidade de descobrirem que ela era uma judia, e então ela seria morta como todos os outros. Mas ela não poderia deixar que todo o seu povo fosse condenado à morte sem fazer nada. Esther não era uma pessoa que estava lá no palácio na posição de rainha, sendo bem cuidada, bem tratada, vestindo as melhores roupas, comendo dos melhores alimentos, né, numa posição tão elevada. Ela não se tornou alguém insensível. Ela não se tornou alguém que já não ouviria o clamor da sua família. Quando Mardoqueu vem até ela pedindo por ajuda, quando ela ouve falar, né, que ele está em vestes, né, vestido ali com trapos e se cobrindo de cinzas, ela fala, manda chamá-lo. Então ela precisa também ir a um local para encontrá-lo. E ela vai. Não é só Mardoqueu que está ali clamando por ajuda, a Esther vai até ele. Porque ela entendia que ela também era judia. É tão lindo ver que ela não se deslumbrou em nenhum momento. A Bíblia não menciona que Esther se esqueceu de quem ela era. Veja, quantas não são as pessoas que por muito menos se esquecem de Deus, que recebem uma promoção na empresa, no caso dos nossos juvenis, às vezes recebem um trabalho no menor aprendiz e eles já não querem dizer que são cristãos. Esther, correndo o risco de perder a sua vida, se expôs e não deixou que o seu povo fosse sozinho, condenados, né, a uma morte injusta, e ela se coloca na posição de farei o que eu puder e que Deus me ajude, porque se eu perecer, pereci. Eu achei extremamente interessante o ponto em que o comentarista nos diz assim: Esther nunca deixou de ser Hadassah. Ela sabe exatamente quem é quando vista apenas como uma humilde jovem exilada, e ela também sabe quem é quando está no conforto de um palácio. Será que os nossos juvenis sabem quem eles são? Será que diante da turma, na escola, eles permanecem cristãos? Será que no cursinho, na natação, no inglês, eles permanecem cristãos? Será que no trabalho, no menor aprendiz, no trabalho de meio período, será que eles permanecem cristãos? Diante das rodinhas dos primos, dos amigos, da galera do prédio, eles sabem quem são? Esther estava no posto mais alto do mundo que ela vivia, e ela continuava sabendo quem ela era.
Esther não olha para o seu tio ou primo, né, para Mardoqueu, e ela não diz assim, poxa, eu sou a rainha, agora eu também sou uma mulher persa. Não posso, imagina ir diante do rei para incomodá-lo por conta de um povo que agora vive exilado e que, portanto, é um povo que foi arrancado de sua terra. Nós nem temos terra para voltar mais. Estão tentando fazer alguma coisinha lá. O Esther muito provavelmente está num período bíblico contemporâneo, de Esdras e de Neemias. Porém, Esther não tem a sua vida palaciana por preciosa. Ela não tem as suas vestes, as suas joias, a sua vida como esposa do homem mais poderoso do mundo. Ela não coloca aquilo na frente de Deus. Ela não coloca aquilo na frente do seu povo. Então Esther era alguém que sabia quem era quando ela estava diante do palácio, quando ela estava ocupando a posição de rainha, porque ela não se esqueceu de que ela foi criada por Mardoqueu e de que ela era uma jovem judia e de que, na verdade, ela era Radassa. Quarto tópico, agarre uma oportunidade. Então veja só, que história emocionante, não é mesmo? Mas no final desta história, nós temos então uma atitude de fé que nos últimos momentos traz esperança, né? O favor do rei, o vilão é enforcado na forca que ele mesmo tinha planejado, tinha feito para enforcar Mardoqueu. Nós temos um povo inteiro sendo salvo, mas o final desta história seria totalmente diferente se por alguns exemplos, né, de sentimentos que Esther poderia ter tido. Ambição, medo, indiferença ou qualquer outro sentimento, caso Esther não tivesse se disposto a ter a sua vida, né, ali disposta a se sacrificar, porque ela poderia morrer, porém ela também poderia ter sido exilada. Então Esther, ela não tem medo a ponto de estar paralisada, né? Provavelmente ela sentiu muito medo, mas ela não permitiu que este medo a paralisasse. Ela não permitiu que o medo fizesse com que ela esquecesse quem era o seu povo, que ela esquecesse até mesmo que o seu pai de criação estaria entre as pessoas condenadas a perder a vida. Então Esther não tem a sua vida por preciosa, ela tem um senso, um entendimento, né, um senso de propósito, um senso de pertencimento, e ela entende que ela precisava se deslocar da sua posição tão confortável para, como disse Mardoqueu a ela, né? Quem sabe para um momento como este o Senhor não te elevou a esta posição? E Esther agarrou aquilo que ele disse a ela. Quem sabe foi para isso que Deus me colocou aqui? Então que assim seja. Que seja de acordo com o que ele quiser, não com o que eu quiser. Sabe, a história de Esther mostra um desprendimento. Ela estava tão entregue à vontade de Deus que ela se desprendeu de qualquer situação. Quando ela foi tirada das ruas de Suzã, né, como uma jovem exilada, ela vai para o palácio e ela se desprende de quem ela era. Seguindo o conselho de Mardoqueu, ela não diz que é Radassa e ela se apresenta apenas como Esther. Depois, quando ela é Esther, uma rainha, e ela está bem, ela está confortável, ela se desprende da sua posição de rainha para ir diante do rei, correndo o risco de perder a coroa ou a vida. E depois ela se desprende do medo de não ser aceita pelo seu próprio marido, por ser uma jovem exilada, por ser uma jovem judia, portanto uma escrava. Esther se desprende a todo momento e sempre confia em Deus. Que nós, professores, possamos neste próximo domingo ensinar aos nossos juvenis a importância de termos a nossa vida, de vivermos a nossa vida de maneira desprendida, porque somos peregrinos aqui. E quem sabe o Senhor não nos escolheu para uma situação e para um movimento, né, para estarmos em um lugar que vai nos custar, que vai nos tirar de uma situação confortável, porque nós desejamos conforto, é claro. Quem dos nossos juvenis está sonhando com uma vida desconfortável? Não. Nenhum de nós estamos pedindo a Deus provações e tempestades e dias difíceis. Não, nós queremos conforto. Provavelmente Esther também queria conforto. Só que não era isso que tinha para ela fazer. Então Esther fez o que precisava ser feito. É por isso que ela disse: se eu perecer, perecer. Aleluias. Que nós, professores, possamos neste domingo, de maneira
sabe, cheia de graça, cheia do Espírito Santo, ensinar aos nossos alunos a importância de estarmos tão certos de quem nós somos em Deus, tão certos de que a nossa vida aqui é passageira, que aquilo que o Senhor nos pedir para abrir mão, que nós possamos abrir mão. Que assim como Esther, nós possamos estar prontos para nos desprendermos de qualquer situação que seja, por mais confortável e favorável que ela seja, se for para que o nome de Deus seja honrado, então que nós estejamos dispostos a abrir mão daquilo que Ele nos pedir. Quem sabe, para um tempo como este, o Senhor não trouxe os nossos juvenis para que eles se desprendessem das mentiras do mundo, para que eles se desprendessem do medo de se sentirem rejeitados e então agradassem ao Senhor, honrando-o e glorificando o nome dele onde quer que ele possa colocá-los. Amém? Professor, Deus abençoe e até a próxima aula.